Atos capítulo 16. Chegamos a Atos capítulo 16 e mais uma vez percebemos o agir, o operar do Espírito Santo na vida daqueles que lhe obedecem. Diz o versículo 6: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Tróade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve esta visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lá pregar o Evangelho. Que coisa maravilhosa! Sabe, irmãos, o Espírito Santo tem e deve ter autonomia, domínio sobre nossas vidas. Porque muitas vezes nós sofremos reveses, porque muitas vezes vamos pregar, fazer a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho, nós sabemos disso. O Senhor Jesus nos ordenou ir e pregar a toda criatura, mas há momentos, há situações em que não é bom ir pregar lá. Às vezes as pessoas não estão preparadas para ouvir, às vezes eles não estão assim em condições de receberem a palavra de Deus. E você e eu sabemos disso? Não, irmãos, nós não sabemos, realmente nós não sabemos. Mas eu quero te dar uma boa notícia: o Espírito Santo sabe, o Espírito do nosso Senhor Jesus conhece todas as coisas. Você percebeu que o Espírito Santo é também chamado o Espírito do Senhor Jesus? É sim, porque Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, é assim que nós compreendemos. Eles atuam igualmente, por isso que Paulo recebeu a ordem do Senhor Jesus, mas a direção, a orientação do Espírito Santo, e à noite teve aquela visão daquele jovem da Macedônia que clamava para ele: vem, passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí ele entendeu, ele compreendeu que Deus os estava guiando para lá. Ah, meu amado, como nós que somos pregadores da palavra, servos do nosso Deus, precisamos desse discernimento, dessa compreensão espiritual. O Espírito Santo pode nos impedir de fazer algo que é lícito fazer, que deveríamos fazer, mas por razões que nós não entendemos, que nós não compreendemos, Ele sim compreende, Ele pode nos impedir e dizer: agora não, dá um tempo, meu filho, não é o momento de ir agora, aleluia! Ah, como é bom saber o tempo certo de todas as coisas. Nós, às vezes, somos tão rápidos em escolher, em determinar, em julgar as coisas. Ah, irmão, nós precisamos tanto da ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Precisamos tanto da direção dele em nossas vidas. Não podemos caminhar sem a direção do Espírito Santo de Deus. Por favor, procure compreender isso em sua vida. Evidente, nós temos que obedecer a palavra de Deus? Sim, temos que obedecer. E uma das coisas que devemos fazer em obediência à palavra de Deus é ter comunhão com o Espírito Santo, é ouvir a voz de Deus. Meu amado, ouvir a voz do Senhor. Deus fala conosco pela palavra, por sua palavra. Ele fala conosco por sonhos, por visões, como nós ouvimos. Às vezes ele usa um profeta para falar com a gente. Eu tenho um pouco de ressalva nesta área, mas em especial, irmãos, ele testifica, ele fala com o nosso espírito. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e fala outras coisas também, de maneira
que eu e você precisamos tanto estar atentos à voz do Senhor, a seguir a direção do Espírito Santo de Deus. Eu gosto demais disso. Por que o Espírito Santo impediu Paulo de pregar a palavra de Deus? Vocês percebam que diz exatamente isso, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Irmãos, é o Espírito que tem o domínio, o controle. Então, atente para isso, atente para ser guiado pelo Espírito Santo, atente, diga para Ele todos os dias, como nos ensinou aquele grande pastor Benihim: bom dia, Espírito Santo, o que tu queres para mim hoje? O que tu tens para me fazer hoje? Fala comigo, dirige minha vida segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Eu quero ouvir tua voz, eu quero ouvir, nem que seja para algo que eu gostaria tanto de fazer. Eu estou para isso, estou para pregar a palavra, mas há um tempo, há um momento, há uma hora certa, há um tempo, irmãos. Eu tenho compreendido que uma das coisas mais difíceis para nós, servos de Deus, é entender e compreender o tempo de Deus, o momento de Deus. Irmãos, às vezes nós nos precipitamos, nós fazemos as coisas por nós mesmos, nós nos adiantamos em muitas coisas, quando Deus ainda não nos mandou fazer aquilo, quando Deus ainda está dizendo: espere, há um tempo para todo propósito, existe um tempo e existe um modo de fazer. Então aguarde o tempo de Deus, aprenda a esperar o tempo do Senhor. Às vezes eu tenho que dizer para minha alma, para mim mesmo: calma, calma, há um tempo para tudo. Quem está no controle não sou eu, aleluia. Eu gostaria tanto de ver a igreja crescendo, avançando e crescendo muito, muitas vidas sendo salvas. Mas, meu irmão, eu sou apenas uma parte dessa grande engrenagem. Deus está no controle, o Espírito Santo está no controle. Então, o que eu preciso, o que nós precisamos fazer é ouvir sua voz, é saber que Ele está realmente falando e dirigindo-nos para cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Amém? Eu creio assim. Gostaria tanto que nós pudéssemos crer juntos assim, entender que o Espírito Santo tem o domínio e o controle. O Espírito Santo pode nos impedir de fazer algo. Amém? Vamos orar? Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai Celestial, no precioso nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais uma vez nos dar esse privilégio de ouvir tua palavra, de meditar nela e de saber que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Tu tens o domínio, tu tens o controle sobre todas as coisas. Senhor, e eu quero tanto ser sensível à tua voz, poder te ouvir, poder seguir aquilo que está no teu coração. Oh, meu amado Deus, toma-me em tuas mãos e ajuda-me, Senhor. Ajuda-me a fazer a tua vontade, a cumprir aquilo que está no teu coração. Pai, eu te peço, eu clamo que o Senhor haja em mim e através de mim, que a tua vontade venha, meu Deus, e realize aquilo que está no teu coração em minha vida. Eu oro, te agradeço, peço a tua bênção sobre este irmão, sobre esta irmã, sobre aqueles que hoje choram, sobre aqueles que hoje sofrem, sobre aqueles que estão, meu Deus, sentindo saudade dos seus entes queridos. Oh Deus, eu clamo por eles, eu oro que o Senhor, querido e doce Espírito Santo, traga o consolo e o conforto para cada coração. Eu peço a tua bênção, Senhor, e já te agradeço por todo o bem que nos tem dado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe tua vida
Que Deus traga paz para o teu coração. Lembre-se, o Espírito Santo é lindo, é precioso, é Senhor, Ele tem o melhor para nós e podemos seguir a cada dia a direção que Ele tem para as nossas vidas. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus.